Vocês não sabem, mas a gente começou a gravar, a gente já tinha gravado uns 4 minutos e eu olhei a câmera tava apagada. Eu nunca faço isso. A câmera simplesmente parou, eu apertei errado, tudo errado. Hoje eu vim encontrar o Fábio Porchat porque o meu canal começou, não sei se você sabe disso, com uma entrevista com você. Eu fui o primeiro? Foi o primeiro. Perdi a virgindade com você. Olha só. Tem aí? Tem aqui. Deixa eu ver. Vamos lá pro teste se você é mais paulista ou mais carioca. Tá bom. Bolacha ou biscoito? Pois é, bolacha. Eu sempre chamei de bolacha. 1 ponto pra São Paulo. Ketchup na pizza, sim ou não? Nunca na vida. Tô gostando mais hoje, hein, olhando aqui, ó. Não, tá bem, tá bem. Seu cabelo deu uma melhorada também, hein? Deu, né? Consideravelmente. Tinha passado shampoo de laranja. Eu quis voltar pra te encontrar, primeiro porque, obviamente, você traz audiência, mas também porque eu acho que eu aprendi um monte como entrevistador e eu acho que eu queria aproveitar e pedir mais umas dicas pra você, já que é isso que você faz na maior parte do tempo. Você grava todo dia, não? Eu gravo segundas e quartas, segundas... Eu gravo segunda, terça, quarta e quinta. Eu gravo a segunda, eu gravo segunda e terça, quarta, eu gravo quarta e quinta. Tá, então 4 dias da sua semana você tá no ar entrevistando gente. Exatamente. Você fez escola pra aprender a entrevistar? Então, não. Fazer um programa de entrevista ainda é uma coisa muito nova pra mim. Tem 2 anos o programa, já foram mais umas 500 entrevistas. Comecei do zero mesmo, nunca tinha entrevistado ninguém. Era uma coisa que eu queria, achava que conseguia fazer, mas não tinha essa experiência, essa expertise. No Tudo Pela Audiência, era um programa de auditório, tinha algum tipo, algum nível de conversa e brincadeira, mas era outra coisa totalmente diferente. Sim. Então ter um talk show foi um grande desafio e vejo muita mudança, assim, muita coisa nesses 2 anos, assim, eu me observando, vejo como eu tô mais à vontade, eu tô ouvindo mais, eu tô mais aberto a dialogar, a bater papo do que só fazer as perguntas que estavam pensadas ou seguir um caminhozinho. Tem uma despreocupação maior, o que é bom, tô com a escuta mais aberta, até isso, tô menos tenso, mais relaxado. Sim. Então acho que tudo isso ajuda a entrevista a acontecer. O entrevistado fica mais à vontade, vê que as coisas estão acontecendo. Eu acho que tinha no início também um certo receio do que será que vai ser feito, o que o Fábio vai perguntar, o que não vai perguntar. Receio do entrevistado. Do entrevistado que já não existe mais. Isso porque você deixa todo mundo muito à vontade, você não faz uma sacanagemzinha com a pessoa. Exatamente. Faz umas brincadeiras que são divertidas, né? Tipo... Mas não tem essa atenção de, ai meu Deus, ele vai me sacanear. Vai me sacanear. Eu acho que o mais difícil de entrevista é você ouvir a pessoa, interpretar aquilo que ela disse e reagir. Uma vez o Amaury Júnior estava entrevistando uma menina do Pussycat Dolls. E aí ele tava lá naquele lugar barulhento. E aí ele perguntou alguma coisa sobre ela falar português e tal. Mas ele disse que não tava escutando o que ela disse. Aí ela falou em inglês assim, eu aprendi algumas palavras de português. Você quer ouvir? Aí ele falou, Nicole! Tipo, cortou a entrevista ali. Então eu fico tranquilo que se alguém como o Amaury ainda desliza em algum momento, então acho que pra gente né, já tá bem tranquilo. Eu lembro da Marília Gabriela, quando eu conversei com ela antes de começar a fazer o programa, pra pedir dicas, pra pedir assim, ajuda, ela falou, cara, não tenha vergonha. Ela não falou, cara, né, cara, eu tô falando eu. Ela falou, Fábio, não tenha vergonha de dizer que não entendeu alguma coisa, por exemplo. Uhum. Se você não entendeu, provavelmente o público também não entendeu. Se o convidado falar alguma coisa que não fez sentido, fala. De forma simpática, mas mostre-se atento ao que está acontecendo. Claro. Porque às vezes a pessoa confunde, fala assim, quando você nasceu? O cara fala, nasci em 2018. Fala, você nasceu em 2018 porque o ano é hoje. Tá. Né? O cara, perdão, 1988. Mas às vezes a gente fala isso confuso mesmo, mas é importante estar prestando atenção para falar, não. Lógico. Né? A correção é mostrando que eu tô prestando atenção, eu tô ouvindo o que você está falando. Você fica com ponto durante o programa? Tem um ponto que... Como não desconcentra com ponto na vida, não só em entrevista? Eu aprendi a usar ponto e o meu ponto é muito treinado. Fica lá, o diretor fala no meu ponto, o roteirista final, Danilo, fica no ponto também. E eles falam em momentos, primeiro, quando eu não tô falando, porque se eu tô falando e alguém fala no meu ouvido, aí você morre. Uhum. Sempre muito curto, não dá pra ponto falar, Fábio, então, em relação ao que ele tá falando, não adianta você falar. Aí acabou. Tem que ser, o ponto tem que ser preciso dizer, fala da situação no jardim. Entendi. Não, aí fica aqui na minha cabeça e eu tenho que ponderar se eu quero falar aquilo imediatamente, se eu quero falar aquilo, se tem um momento lá na frente que é melhor pra falar aquilo, então eu fico meio sempre atento a isso. Mas não é só o ponto, é o entrevistado, é a plateia que tá ali, é o que vem depois. É igual rodar prato, aquelas coisas de prato chinês, né? Que ele roda um pouquinho. Exatamente.
Quando você é o entrevistado, o que é insuportável? Acho que as mesmas perguntas, né? Como tudo começou no Jô Soares, qual o limite do humor. Eu respondo muito isso. Na verdade, eu acho que eu não sou muito bom entrevistado, porque eu não tenho muitas histórias loucas, eu só trabalho. Então eu não tenho, assim, muitas histórias. Se a entrevista for sobre comida, viagem, eu trabalho, aí o papo é bom. Entendi. Mas se for pra falar muitas coisas, eu não tenho tanto... tantas coisas que aconteceram, polêmicas e coisas diferentes, e opiniões fazer uma contestadoras, revelações. Não tenho muito isso. Mas pra falar do dia a dia, do programa, aí sim. Devem te perguntar muito se você é engraçado o tempo inteiro ou não. Por acaso eu gosto de fazer piada o tempo todo, eu sou mais brincalhão, eu sou mais bem-humorado e tal. Mas não sou o tempo inteiro, né? Eu lembro, conta a história, eu tava me servindo no buffet, colocando brócolis, e a mulher olhou e falou, nossa, que sério. Eu falei assim, porque eu tô me servindo de vagem. Não tem como ser engraçado pegando uma cenoura, entendeu? Tem essa coisa um pouco assim, ou eu tô lendo jornal, estou falando, não adianta se esconder. Eu falei, não tô me escondendo, tô lendo jornal. Tô aqui, se eu tivesse se escondendo, eu tô lendo um canto atrás de uma árvore. Então as pessoas ficam também querendo achar, sabe? É porque eu acho que elas se conectam a você pelo alto astral, digamos assim. Pelo humorista é muito legal. Todo mundo que vem falar comigo sempre vem com um sorriso no rosto. Então sempre vem, não acredito. Isso é muito bom. É muito bom você ser recebido pelas pessoas felizes, né? Antes de vir pra Record, você pesou ou refletiu sobre aquela ideia de morreu ou foi pra Record? Não, essa não. Teve medo dessa maldição? Não, eu refleti mais a ideia de TV aberta, que pode destruir pessoas. Quantas vezes a gente já não viu? A Globo ferrou com não sei quem, a Record ferrou com não sei quem, a SBT, sempre a gente ouve isso. Fulano era hilário, aí foi pra Band, a Band destruiu. Então meu medo era a TV aberta, o que podia falar na TV aberta. Como eu tô no Porta dos Fundos, tô no cinema, no teatro, lugares que eu posso falar o que eu quiser, da forma que eu quiser, como eu quiser. Quando eu vou pra TV aberta, que tem um monte de regrinha, meu medo era as pessoas falarem, ele não é ele mesmo, olha aí sendo podado, não pode falar as coisas todas. E isso não aconteceu. Quando eu faço aquela primeira chamada, quando eu tô aqui na Record, que foi um sucesso, assim, eu falando, brincando, fingindo que eu achei que eu tava na Globo e tal, as pessoas já viram que eu ia falar de tudo, que eu ia sacanear, que eu tô na Record, mas tô falando da Globo, então não tem essa. E aí as pessoas acham que acalmaram, entendeu? Sim. Tem um monte, TV aberta é um monte de coisa que não pode falar. Cada TV aberta tem a sua particularidade, tem coisa que não pode falar na Band, tem coisa que não pode falar na Globo, tem coisa que não pode falar na Record. Mas isso o público aceitou, topou. E você conseguiu fazer, estando na Record, você também tá na Globosat, não é isso, no GNT? Tô no GNT também. Antigamente não existia esse intercâmbio tão grande. Pra você é Eu acho que ainda não existe. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez, é isso? Né, o meu contrato aqui na Record, quando eu fechei o meu contrato na Record, eu fechei pra TVs abertas. Então TV fechada eu podia fazer qualquer coisa que eu quisesse. Justamente pensando que eu tô lá no Porta dos Fundos. Porta dos Fundos é parceiro da Viacom, ou seja, tem o Comedy Central, tem a MTV, tem outras TVs fechadas. Eu faço coisas no Netflix, então não daria pra me fechar tanto. Até porque se a Record me contratou é porque em vários outros espaços eu mostrei meu trabalho de alguma forma satisfatória. Então por que parar com esse trabalho nos outros lugares? Eu acho uma bobagem isso de não poder, porque uma coisa meio retroalimenta a outra. Um e pouco. Muita gente talvez venha ver o programa na Record porque te viu, sei lá, no Porta ou no GNT. Como alguém que conhece bem YouTube, enfim, produção de conteúdo pro YouTube, tem muito canal que é uma bosta e é uma audiência absurda. A maioria é uma bosta. Tem uns que é assim, pega o stories de um famoso, tipo, o cara pegou o stories da Luana Piovani e transformou num vídeo. E aí tava lá, tipo, não sei quantas mil visualizações. Você acha que uma hora o que é bom vai vencer, né, na internet? Não é só na internet, é em tudo. A maioria das coisas que tem na televisão é horrível. A maioria das coisas que tem no cinema é horrível. Geralmente é isso, tem um monte de coisa ruim. E é por isso mesmo que as boas se destacam. Porque elas, né, você vai vendo e fala, caramba, isso é legal, isso é bom. E assim que é, na internet não é diferente. Talvez tenha mais coisa ruim na internet, porque a internet é mais democrática. Todo mundo pode fazer. Grava um vídeo, deu espremendo no Spring e bota na internet, quem quiser ver, que veja. Então talvez na internet tenha mais gente fazendo coisas trash, coisas horríveis, mas tem muita gente fazendo coisa boa.
O que, por exemplo, você O gosta? Manual do Mundo é muito legal, por exemplo. Eu acho o Whindersson muito divertido. Ele faz as paródias legais. Eu não vou falar do Porta dos Fundos, porque é meu, mas... Eu acompanho muito canal pra aprender regra de jogo, porque eu adoro jogo de tabuleiro, então eu entro pra ver o pessoal. Mas eu Tipo o quê? Gamão? Não. Que? Você não joga jogo de tabuleiro mesmo, né? Tipo Concept. Ludo. Tipo, milhões de jogos que tem de diferentes tipos. É aqueles RPG da vida, assim? Não. Não, o RPG não chega a Banco ser. Imobiliário, War. Tem, sim. Não, é tipo Dessa esses linha. jogos, só que tem milhões de jogos. Nossa, eu tô me sentindo muito ignorante. Esses jogos são muito legais. Mas daí você não gosta de jogo, mas é muito legal. Jogo de tabuleiro mesmo, de reunir pessoa pra jogar, pra escapar de uma sala, ou pra ver quem é o assassino, ou pra esse tipo de coisa, pra descobrir uma palavra. Eu não acompanho os tutoriais de maquiagem, por exemplo. Não! Mas minha puxa mulher vida. acompanha bastante. Então ela vê, tem uns que ela gosta mais, uns que ela acompanha mais. E Eu tal. preciso começar a acompanhar os tutoriais de maquiagem, porque hoje eu me atrasei pelo seguinte. Eu tava com outra blusa preta e eu fui passar um troço na cara. Aí fui apertar assim, pá, aí veio tudo na blusa. Aí eu fui procurar outra. Foi uma desgraça. Lembrei de um cara, o Castanhari, por exemplo, também. Nossa, é muito bacana. bom. E a riqueza daquele canal, gente. Eu gosto bastante. É uma mega produção, ele gasta milhares pra fazer aqueles, às vezes, uns infográficos. E aí dá umas certo, animações, aí funciona, aí fica de qualidade. Maravilhoso. O negócio é apostar sempre no conteúdo. Você não tem que querer ter view, porque claro que você quer ser visto, você quer ter audiência, mas tem que ser, seu conteúdo tem que ser legal, o artístico tem que ser bom. Você casou no fim do ano passado, de novo. Eu acho que você casou no dia que foi meu aniversário. Foi 24 de novembro? 20 e alguma coisa de novembro. Ih, rapaz, agora Foi um sábado. Foi 25 de novembro. Isso, então pode ser. É porque foi exatamente isso. As pessoas já começaram a perguntar quando vai ter filho, porque é assim, no dia seguinte. Mas como eu já tava com ela, morando com ela, as pessoas já perguntam quando eu vou ter filho há muito tempo. Você tá com 30 e... 35. 35. Mas daqui uns 2 anos, tá? Ah, então antes dos 40. Antes dos 40, com certeza. E você tem vontade de ter, sabe quantos? 3, 5, 10? Eu tenho pavor de filho. Porque criança é o máximo, eu amo criança dá bem. Mas criança morre, criança vira traficante, criança põe fogo na tua casa, criança só faz coisas que destroem a sua vida, que você organiza ela bonitinha, vem a criança e bagunça com tudo aquilo. Tenho pavor, criança fica doente. Você devia ser uma criança maravilhosa, né? Mas é tranquilo. Mas eu tenho pavor, eu tenho medo de ter filho, porque eu não sei como é que você educa as crianças nesse país, né, horrível de educação e violência, nesse mundo de coisas horríveis que acontecem, e alguém rouba seu filho fica viciado em crack. Eu só penso coisas terríveis. E alguém vai ligar da escola pra dizer, então, levaram seu filho. Eu tenho pavor disso. Você vai ser aquele que não vai deixar, se tiver filha, então você não vai querer que ela vá pro baile. Eu vou deixar, eu tenho que fazer. Ela entra no Google, ela já tá dentro do baile, não tem o que fazer, mas é desespero, né? Aí com 12 anos sua filha vem, pai, vazou um vídeo meu. Aí você faz o quê? Suicida, mata pessoas? Eu tenho pavor disso. Então você não sabe se você quer ter um, ou se você pudesse, você tinha menos de um. Meio, filho. Eu tenho isso, eu teria um Tamagotchi. Mas eu acho que eu vou ter uns 2, 3 filhos. Muito que bem. E pra gente terminar, faltou eu te perguntar uma coisa. Você acorda mal-humorado? Que momento qual percentual do seu tempo que você tá feliz? Felizinho. A maior parte do tempo. Quando coisas dão errado, porque eu tenho um schedule muito programadinho na minha cabeça. Eu chego essa hora, eu faço isso, faço aquilo. Quando uma coisinha dá errado, isso me tira um pouco do sério, me irrita um pouco. Mas de um modo geral, eu já acordo de bom humor, já falo com as pessoas. Quando você vai fazendo muita coisa, aí eu venho pra cá pra Record, lendo a pauta da Record. Aí vou pro Papo de Segunda, lendo a pauta do Papo de Segunda. Então eu fico muito concentrado nisso. Mas de um modo geral, eu sou muito tranquilão, assim. Não me apego a coisa, deu errado, tudo bem, depois dá certo. Vou encerrar por aqui, gente, porque ele tem que gravar, tem verdade. Programa. Já tem o pessoal. Eu já me atrasei. E agora me deu cãibra. Porque sempre não pode dar tudo certinho quando eu venho aqui. Mas é bom, mas daqui um ano você volta e a gente faz outro. Daqui um ano eu volto, mas aí eu já volto assim, com uma produtora. Agora eu quero ver, porque agora já tem luz. Pois é, você viu a evolução? Pois é, rapaz. Bom, pessoal, inscrevam-se aqui no canal, deixem seu like, seu comentário. Curtam, mandem uma piada pro Fábio. Mandem perguntas pra daqui um ano. Eu vou passar o próximo ano recolhendo. Reunindo perguntas, Boa. recolhendo, pra daqui a um ano voltar. Valeu, gente. Até. Obrigado. Valeu. Até.